Abra sua Bíblia, por favor, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 7. Primeira carta de Paulo aos Coríntios. Capítulo 7. Nós vamos ler a partir do verso 32. Do 32 até o 35. O apóstolo Paulo diz assim: o que realmente eu quero é que estejais livres de preocupações. Quem não é casado, cuida das coisas do Senhor, de como agradar ao Senhor. Mas o que se casou, cuida das coisas do mundo, de como agradar a esposa. E assim está dividido. Também a mulher, tanto a viúva como a virgem, cuida das coisas do Senhor, para ser santa assim no corpo como no espírito. A que se casou, porém, se preocupa com as coisas do mundo, de como agradar ao marido. 35. Digo isto em favor dos vossos próprios interesses. Não que eu pretenda enredar-vos, mas somente para o que é decoroso, e vos facilite o consagrar-vos desimpedidamente ao Senhor. Esse mesmo texto, na NVI, a Nova Versão Internacional, diz: estou dizendo isso para o próprio bem de vocês, não para lhes impor restrições, mas para que vocês possam viver de maneira correta, em plena consagração ao Senhor. Você pode repetir essa frase? Plena consagração ao Senhor. É lógico que o texto ele vem dentro de um contexto, eu não quero gastar tempo demais explicando isso, mas o apóstolo Paulo, no capítulo 7, está discutindo o assunto do casamento. E ele começa a declarar no versículo 26, por exemplo, e diz: por causa da angustiosa situação presente, havia aflição, tribulação acontecendo, a igreja sendo perseguida, e basicamente é como se ele dissesse: não é talvez o melhor momento para que vocês pensem nisso. Ele diz: penso, e a razão que ele dá é por causa da angustiosa situação presente, ser bom para o homem permanecer assim como está. No verso 27 ele diz: estás casado, não procure separar. Estás livre de mulher, não procure casamento. E diz: não é o momento para você ter grandes mudanças. Então, obviamente, isso vem dentro de um contexto histórico específico, de algo que eles estavam vivendo e enfrentando. Porque ele toca no assunto de casar ou não casar, ele aproveita o embalo e ele estende o assunto para a questão de consagração. Então ele está dizendo: por causa da angustiosa situação presente, se você casar, você talvez não vai nem usufruir do melhor casamento ou vida familiar, porque você não sabe o que vem pela frente, o que pode acontecer, mas ele é como se ele trouxesse um alento. Ele diz: pelo menos você pode se doar e se dedicar ao Senhor de uma forma diferenciada. E é nesse momento que ele começa a fazer uma distinção entre aquele que não é casado e se preocupa ou cuida das coisas do Senhor e de como agradar ao Senhor. Depois ele fala que tanto o marido como a esposa tem a responsabilidade de agradar um ao outro, tem o seu tempo dividido, e embora ele não esteja dizendo que isso seja algo necessariamente ruim, até porque foi ideia de Deus, ele diz que muitas vezes isso pode interferir no nível de consagração. Quando ele chega no versículo 35, ele claramente diz: eu não quero prender vocês, eu não quero ficar impondo restrições, eu não quero de maneira nenhuma enredar vocês com o que eu estou sugerindo. E diz: a minha única preocupação é que vocês possam consagrar-se desimpedidamente ao Senhor. Interessante que essa palavra traduzida aqui como consagrar-se desimpedidamente ao Senhor, a palavra grega aperispastos, ela significa sem distração ou ansiedade. Está falando de você ter tanto foco que não haja coisas que entrem na sua vida como distrações. Eu tenho percebido que muitas vezes nós estamos tentando viver a vida cristã na periferia, né, daquilo que Deus realmente espera de nós. Porque muitas vezes o conceito que vem na nossa mente
é que se a gente conseguir obedecer a palavra de Deus, vencer a tentação, que é a inclinação ao pecado, que é a quebra da lei de Deus, a gente fica muitas vezes pensando que o sucesso da vida cristã é se eu conseguir obedecer tudo que Deus mandou, já está mais do que bom. A verdade é que em Lucas, no capítulo 17, no versículo 10, Jesus diz que o servo que faz só aquilo que lhe foi mandado, está classificado, está na categoria, merece ter uma medalhinha de servo inútil. Ou seja, Jesus está dizendo que não apenas um senhor esperava do escravo, naquele contexto, hoje a gente poderia dizer, não apenas um patrão espera do empregado proatividade, alguém que não faça só aquilo que foi mandado, mas que fique atento, disponível para dar o seu melhor, para mostrar que está junto, que está comprometido, que quer oferecer o melhor na posição onde foi colocado. Mas Jesus também estava falando dos seus servos. Em outras palavras, ele estava dizendo para mim e para você, eu não espero que vocês façam só aquilo que foram ordenados. Há uma expectativa do coração de Deus, de que, embora a gente tenha a obrigação de andar em obediência, que a gente possa ir além da obrigação. E o assunto que eu quero compartilhar hoje envolve justamente a visão de consagração. Consagração, querido, é mais do que andar em obediência. Consagração é mais do que andar em santidade. É você dar o melhor de si a Deus. E Deus merece o seu melhor. Até porque Ele deu o melhor que Ele tinha em seu e meu favor. A Bíblia diz em Romanos 8,32, se Deus não poupou nem mesmo a seu próprio Filho, que é o que Ele tinha de melhor, antes o entregou por nós, como não nos dará juntamente com Ele todas as coisas. O argumento de Paulo é, se Ele fez o melhor e faz qualquer outra loucura por você, crente. Então nós temos da parte de Deus alguém que está se doando por completo. Está dando o seu melhor. Mas esse mesmo Deus está dando o seu melhor. Ele espera reciprocidade. Ele espera de mim e de você que a gente também possa dar o nosso melhor. Provavelmente quando Paulo diz em Filipenses 1,27, vivei de modo digno da vocação com que foste chamados, ele está dizendo, dê o seu melhor. Faça o seu melhor. E nós precisamos ter essa visão, essa perspectiva, entender isso como algo do coração de Deus. De que não basta apenas cumprirmos com as obrigações. Meus filhos, eles têm, desde que começaram a estudar, uma ordem específica. Tem que levar a sério os estudos, tem que manter a média das notas, tem que passar de ano. E o jogo sempre foi duro nesse sentido. Agora, a obrigação deles era simplesmente manter a média e passar. Isso não significa que eles têm que viver somente naquele lugar. Muitas vezes, quando eles vêm com um boletim e conseguem apresentar notas melhores do que só aquela média, isso, embora não seja a obrigação deles tirar um 10, embora se dependesse da mãe, talvez seria quase uma obrigação, porque ela sempre foi uma aluna exemplar. Embora não seja a obrigação, é lógico que quando eles fazem mais do que a obrigação, isso nos agrada como pais. Nós precisamos entender que em qualquer relacionamento, querido, não existe alegria e satisfação plena quando alguém decide viver só na esfera da obrigação, só daquilo que tinha que fazer. Eu não consigo me imaginar, durante os anos de casado que eu tenho com a minha esposa, sentando com ela e dizer, olha, tenho sido bom marido, supri o que você precisava, fui fiel a você, fiz mais do que a minha obrigação. Não espere muito de mim. Eu não consigo imaginar uma relação saudável, gostosa de ser desfrutada, quando a gente simplesmente para naquele limite. Quando a gente deixa para simplesmente fazer uma declaração quando tem obrigação. Bom, dia de casamento nosso, quero fazer algo por você. Na verdade, em qualquer relacionamento como esse, marido e mulher, quando a gente vai além da obrigação, quando a gente decide fazer um mimo, quando a gente se esforça um pouquinho mais, ou, vamos dizer o contrário, quando o outro faz isso por nós, nós temos no coração um nível de satisfação que é maior do que quando a pessoa se conserva somente nos limites da sua obrigação. Porque quem vai além da obrigação diz, eu não estou aqui por estar, eu não estou fazendo as coisas só porque eu tenho que fazer. Meu coração está nisso. Eu não sou apenas refém de regras que foram estabelecidas. Eu estou nesse negócio de corpo e alma. E nós precisamos transportar isso para o nosso relacionamento com Deus. Por favor, diga amém.
No Evangelho de João, no capítulo 8, no versículo 29, Jesus, falando a respeito de Deus Pai, diz: eu faço sempre o que lhe agrada. Eu acho interessante essa perspectiva de não fazer só aquilo que tem que ser feito, mas fazer aquilo que agrada a Deus. E quando o apóstolo Paulo está falando sobre consagração, obviamente ele sabe que todo mundo tinha o direito de casar, mas ele está abordando a possibilidade de que alguém escolha não fazer isso, simplesmente porque ele quer se dedicar ao Senhor num nível mais intenso. Embora isso não seja algo, que a gente possa definir, é o único lugar ou esfera de consagração, e eu quero tentar te mostrar pela palavra de Deus que há outras áreas onde podemos fazer isso. Toda vez que eu e você decidimos fazer mais do que obrigação e oferecemos algo que não foi exigido, algo que não foi pedido, nós estamos entrando numa esfera de dedicação ao Senhor, de consagração ao Senhor. E algo que eu creio que é muito importante que a gente faça durante esses 21 dias de jejum, não é apenas jejuar porque a gente quer milagre, não é apenas jejuar porque a gente quer intervenção. E é lógico, querido, que há determinadas coisas que vão te levar a um lugar da manifestação do sobrenatural, que sem consagração talvez você não entraria naquele nível e naquela dimensão. No entanto, a gente não quer que essa nossa disposição de busca nesses dias se limite só a uma necessidade de resposta. Nós queremos entrar num lugar mais profundo de relacionamento com Deus, de intimidade com Ele, de reacender a chama da paixão, da devoção, da dedicação ao Senhor, porque Ele merece isso, Ele é digno disso. Então eu quero compartilhar com você algumas coisas, e quando mexemos no assunto de consagração, nós precisamos reconhecer que Deus espera isso de nós. Que a gente não fique confinado no terreno de fazer só aquilo que a gente é obrigado a fazer, mas que a gente possa entrar num lugar onde nós decidimos fazer algumas coisas para Deus porque a gente quer. Eu lembro que há uns 9 anos atrás, eu tomei a decisão de passar vários dias em jejum. Na época, era um desafio para mim. Na verdade, foi o maior jejum só na água que eu fiz. Eu lembro que eu tomei essa decisão na virada do ano. Eu terminei de almoçar no dia 31 de dezembro, empurrei o prato para o lado, olhei para minha esposa, falei durante tantos dias, não entra mais nada na minha boca que não seja água. Ela tomou um susto pela quantidade, ela olhou para mim e falou: Deus te pediu isso? Falei: dessa vez não, dessa vez vou fazer porque eu quero. Porque a gente não tem que fazer, querido, só aquilo que Deus pede. Nós podemos ir além, por favor, diga amém. E quando você olha para a palavra de Deus, você vai descobrir desde o Velho Testamento que Deus instituiu leis a respeito dos votos. Por exemplo, você pega, eu não vou ler esses textos, eu quero ser mais sucinto aqui, mas você pega depois o livro de Levítico, por exemplo, e você pode ler lá o capítulo, eu acredito que é o 26, deixa eu ver se é Levítico 26, 27. Deus estabelece leis a respeito dos votos. O que eram os votos? Era uma oferta votiva, voluntária. Alguém se posicionava diante de Deus e diz: quero oferecer isso ao Senhor, quero consagrar isso ao Senhor, quero dedicar algo que eu tenho, quero dedicar o que eu sou, quero dedicar parte do meu tempo. Eu prometo isso ao Senhor, não porque eu tenho que fazer, mas porque eu quero. Então não há uma ordem de Deus que o seu povo tenha que fazer votos. Mas Deus regulamentou a lei dos votos, dizendo: quando você fizer, tem que ser dessa e dessa forma. O que é que nós percebemos? Embora Deus não esteja obrigando a gente a fazer, Ele está externando a expectativa de que a gente faça. Quem está entendendo, diga amém. Quando você olha para o assunto do jejum, não é diferente. Nós não temos no Novo Testamento um único imperativo, uma ordem clara sobre o jejum. O que você encontra no Velho Testamento é um dia nacional de jejum, que era o dia da expiação, onde todo mundo tinha que fazer. Mas no Novo Testamento não há um único imperativo. Não tem lá na Bíblia jejuai, assim como tem orai, vigiai. Então, a gente pode dizer que o crente que nunca jejuou, ele não está em pecado ou desobediência. No entanto, Jesus diz assim: quando jejuardes, mesmo que ele não obrigou, o que ele está dizendo, eu espero que você faça isso. Quando você vai fazer? Quando quiser.
quantas vezes quiser, pelo tempo que quiser, do jeito que quiser, mas eu espero que você faça. E nós precisamos entender essa expectativa do coração de Deus, de que a gente não fique confinado no terreno da obrigação. Eu acredito que a consagração, ela fala de pelo menos 3 coisas distintas. E essa valeria a pena você anotar. Separação, devoção e oferta. Quando falamos de separação, estamos falando principalmente de santificação. Quando falamos de devoção, estamos abordando o elemento paixão. E quando falamos de oferta, estamos falando a respeito de adoração. Essas coisas elas estão envolvidas nesse pacote. E eu percebo, em número 6, por exemplo, Deus instituiu um voto específico, que era o voto do nazireu. O nazireu era alguém que se consagrava ao Senhor e ele não viveria como os demais. O restante da nação de Israel podia fazer muitas coisas que o nazireu não podia. Aquelas abstenções às quais o nazireu se obrigava, elas não eram algo proibido para os demais. No entanto, Deus estava oferecendo uma proposta. Se você quer viver acima do nível que a maioria vive e entrar no lugar mais profundo, então vou esperar isso de você. O nazireu não podia cortar o seu cabelo, não podia comer uva, nem a casca, nem a semente, tomar suco, vinho, nada relacionado com a uva. Não podia ter nenhum tipo de contato, com o morto. Então, Deus estabeleceu algumas restrições nas quais ele estaria, que os demais não estavam presos ou confinados a isso. Mas Deus está dizendo, você entra nesse lugar se você quiser. E eu já estou dizendo como funciona, como deve ser, porque eu espero que alguns de vocês queiram. Nós precisamos entender, querido, essa expectativa de um Deus que de fato espera de nós que a gente faça mais do que a obrigação. Contei aqui já algumas vezes uma história antiga de um marido que depois de tanto tempo de casado, finalmente resolveu atender aos apelos insistentes da mulher e acompanhá-la no supermercado. Coisa que os homens amam fazer. Ele aquele dia disse, eu vou com você. E quando voltou, a mulher disse, você nunca mais precisa ir comigo no supermercado. Pensa num BO, numa confusão que deu. E a argumentação daquele homem era dizer, essa mulher é uma louca. Faz quase 20 anos que ela quer que eu vá com ela no supermercado. Quando finalmente fui, ela volta dizendo que não quer mais que eu vou. A mulher se defendeu e disse, eu nunca quis que você fosse no supermercado. Aí ele quase demoniou. Ah, louco, eu tenho testemunha. Tá. A mulher se explicou e disse, o que eu queria é que você quisesse ir, não que você fosse. Há uma diferença enorme, querido. Ela disse, porque para ir do jeito que foi, resmungando e reclamando do tempo, o tempo todo, com aquela cara amarrada, como quem parece estar de castigo, está sofrendo por causa disso. Ela disse, isso eu não quero. Se você não consegue ter alegria ou prazer nisso, você está dispensado. Porque o que eu queria era uma presença prazerosa do meu lado. Se não vai rolar, não vai mais. Eu acredito, querido, que Deus, algumas vezes, talvez, tenha vontade de fazer o mesmo desabafo para a gente. O que eu quero não é apenas que você faça algo, é que você queira fazer. O que eu quero não é apenas que você me busque, é que você queira me buscar. O que eu quero não é apenas que você esteja nivelado na média, mas que você demonstre um pouquinho mais de interesse por mim, por quem eu sou, por aquilo que nós podemos desfrutar juntos. Quando falamos de consagração, a primeira coisa a destacar é que consagração nos leva além da obrigação. Na verdade, eu poderia dizer que ela não apenas nos leva além da obrigação para esse terreno de espontaneidade, mas ela também nos leva além da obediência para um lugar onde muitas vezes nós vamos sacrificar coisas que Deus não pediu, mas a gente quer fazer por amor a Ele. Eu diria que a consagração talvez nos leve até além da normalidade, da média, para que a gente entre no terreno de fazer algumas loucuras para Deus. Quando eu olho para a palavra de Deus, eu percebo que há tipos distintos ou esferas distintas de consagração. Eu quero destacar pelo menos 3 coisas aqui. A primeira delas, se você quiser tomar nota, é quando a consagração envolve pessoas. Ou a própria pessoa se consagrando ao Senhor, ou há momentos onde nós vamos ver os pais consagrando os filhos, e muitas vezes porque quiseram, mas em outras por direção de Deus.
Por exemplo, em Juízes, no capítulo 13, se você quiser abra lá comigo. Juízes, capítulo 13. Um texto que fala a respeito de Sansão. Nós vemos que um anjo do Senhor aparece à mãe de Sansão, no versículo 3, diz assim: apareceu o anjo do Senhor a esta mulher e lhe disse: eis que és estéril, e nunca tiveste filho, porém conceberás e darás à luz a um filho. Agora, pois, guarda-te, não bebas vinho ou bebida forte, nem coma coisa imunda, porque eis que tu conceberás e darás à luz a um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu consagrado a Deus desde o ventre da sua mãe. Então ele diz, é um nazireu consagrado desde o ventre, então nem você pode consumir aquilo com o qual ele não pode ter contato. O anjo disse, se era estéril, não tinha filho nenhum, vai ganhar um da parte de Deus, está no lucro, mas esse menino não pode ser igual aos outros. Ele tem que ser diferente. No entanto, Ana, a mãe de Samuel, ela não faz isso porque um anjo de Deus apareceu e mandou, ela fez porque quis. Ela disse, se o Senhor me der um filho, eu vou consagrá-lo ao Senhor. Ele será santo para o Senhor. E se você quiser dar uma olhadinha ou só anotar o texto bíblico, em 1 Samuel, no capítulo 1, e no versículo 11, fez um voto dizendo, observe a palavra voto, Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. O que ela está dizendo? Ele também será um nazireu. Eu não apenas o consagro, eu o consagro para viver em consagração. Consagração envolve pessoas, e há momentos onde você vai perceber ou encontrar na Bíblia gente que decidiu consagrar-se a si mesmo, não apenas a questão dos filhos. Mas, quando olhamos para a palavra de Deus, a gente percebe que consagração também envolve coisas. Abre sua Bíblia em Deuteronômio 12, 26. Deuteronômio capítulo 12, verso 26. O texto diz, porém, tomarás o que houveres consagrado daquilo que te pertence, e as tuas ofertas votivas, e virá ao lugar que o Senhor escolheu. O texto diz, você vai tomar daquelas coisas que você consagrou ao Senhor. Muitas vezes as pessoas faziam isso por decisão. Simplesmente como uma forma de declarar o valor e o lugar que Deus tinha no coração de cada um. Uma coisa que eu, só a título de exemplo, decidi fazer, quando iniciamos esse processo de levantar recursos para a reforma do nosso novo local, eu decidi que eu não apenas queria dar oferta daquelas assim que doesse o bolso, mas eu decidi que eu entregaria para Deus uma coisa que tinha muito valor. Eu tinha uma moto grandona dessas custom, e eu falei, eu vou ofertar a moto. Eu não estava ofertando só o valor da moto, eu estava ofertando tudo aquilo que ela significava para mim, o valor que ela tinha para mim, aquilo que ela trazia para o meu coração, e foi a minha forma de dizer, Senhor, além de ajudar a sua casa, eu quero abrir mão de algo importante, só para dizer que o Senhor está num lugar e num patamar de uma importância muito maior que qualquer coisa possa ter nessa vida diante do meu coração. A Bíblia fala sobre gente que ia fazer essa oferta votiva, ele ia decidir entregar algo a Deus. Eu quero ler mais alguns textos. 2 Samuel, capítulo 8, verso 11. 2 Samuel, capítulo 8, verso 11. O texto fala do rei Davi e diz, os quais também, está falando de prata, ouro, bronze, os quais também o rei Davi consagrou ao Senhor, juntamente com a prata e o ouro que já havia consagrado de todas as nações que sujeitaram. A Bíblia fala de coisas que foram separadas, dedicadas ao Senhor. Deuteronômio, capítulo 26, verso 13. Eu acho que é importante que a gente veja exemplos bíblicos. Deuteronômio, capítulo 26, verso 13.
Dirás perante o Senhor Deus: tirei da minha casa o que é consagrado, e dei também ao levita, ao estrangeiro, ao órfão e à viúva, segundo todos os teus mandamentos que me tens ordenado. Está falando sobre coisas que foram separadas com um único intuito, de agradar a Deus. Quando Josué está para conquistar Jericó, Deus já traz uma direção. E diz: ninguém toca em nada do tesouro. O ouro, a prata, o bronze, tudo isso será consagrado ao Senhor. Qual era a direção? É lógico que nós temos aqui uma outra lei espiritual, que é as primícias, porque Jericó seria a primeira cidade da terra prometida que eles iriam conquistar. Mas Deus está dizendo: eu quero colocar diante de vocês uma oportunidade. Embora o despojo da guerra, pelas leis da guerra, seja de vocês, vocês devem abrir mão e devem consagrar isso ao Senhor. Muitas vezes, nós vamos ter momentos na caminhada onde a gente vai ir além daquela visão de contribuição. E dizer: Deus, eu abro mão de coisas de valor, porque eu quero te honrar. Mas nós também podemos falar a respeito do tempo. Não só pessoas, não só coisas, mas o tempo. Em Neemias, no capítulo 8 e no versículo 10. Neemias, capítulo 8, versículos 9 e 10. A Bíblia diz assim: Neemias, que era o governador, e Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas que ensinavam todo o povo lhe disseram: este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que não pranteeis, nem choreis, porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. Disse-lhes mais: ide, comei carnes gordas, tomai bebidas doces, enviai porções aos que nada têm preparado para si, porque esse dia é consagrado ao Senhor nosso Deus. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Era um dia que foi dedicado ao Senhor. O povo começa a entrar num lugar de quebrantamento, de choro, de arrependimento. Mas eles dizem: hoje não é o dia de chorar. Há momentos que nós temos que fazer isso. Hoje é dia de festa, é dia de nos regozijarmos. O dia foi consagrado, foi dedicado ao Senhor. Então nós podemos falar de dias específicos. Eu acredito que um dia como hoje, não porque a gente acredite que o domingo é sagrado e diferente dos demais, mas deve ser, na nossa caminhada, um dia consagrado ao Senhor. Eu, particularmente, não consigo entender como alguns crentes não entendem isso. De que o domingo é um dia que ele acorda e pensa: se der vontade hoje, eu vou separar tempo ao Senhor, eu vou congregar, eu vou para a celebração. Nós deveríamos aprender que há momentos que são consagrados ao Senhor. Desde a velha aliança, Deus mostrava a expectativa de que pelo menos um dia da semana lhe pertencesse. E nós precisamos entender o que é entrar no lugar de compromisso e dizer: quer saber, isso aqui eu separei para Deus. Muitas vezes, viajando com a minha família, a gente estava em alguns lugares maravilhosos, de muita diversão, para querer aproveitar. Mas eu sempre dizia para eles: domingo nós vamos achar uma igreja. E nós vamos ter tempo ao Senhor. Porque em todo e qualquer lugar onde a gente está, nós precisamos ter aquele tempo que pertence a Deus. A gente pode falar do tempo como um dia de celebração, como o dia da célula, aquele que você fica tentado para assistir o jogo na televisão, mas diz: eu tenho coisas mais importantes da parte de Deus que ocupam o meu coração. Mas nós podemos falar de tempos que não são dias da semana. Eu conheço 2 filhas de pastores, que quando chegou o momento de irem para a faculdade, elas ofertaram o primeiro ano para o campo missionário, antes de irem para a faculdade. Elas decidiram consagrar um tempo da sua vida, dizendo: Senhor, antes de continuar cuidando da minha própria vida, eu quero honrar o Senhor, eu quero me dedicar a você. Nós percebemos que o nazireu, por exemplo, podia fazer o voto por uma vida inteira, ou ele podia fazer só por um tempo. Então, essa ideia, eu quero explorar isso, porque nós estamos num tempo, nós estamos aí num período de 21 dias, onde eu quero te encorajar a entender mais do que a linguagem jejum que você está ouvindo. Eu quero que você entenda que a ideia é nos consagrarmos ao Senhor. Então, nós precisamos entender, há momentos que nós vamos separar um tempo para o Senhor. Há momentos onde a gente vai dizer: não, hoje, de fato, não é só ir no culto, eu quero ter tempo, eu quero ler a Bíblia, eu quero buscar o Senhor, eu quero ter meu momento de devoção com Ele, eu não vou sentar e comer como faço regularmente, porque esse tempo eu separei para Ele.
Outro dia uma pessoa falou, pastor, eu não sei nem como o senhor vive tão consciente das coisas de Deus, parece que eu só lembro de Deus no dia de ir para o culto. Eu falei, porque você limitou esse espaço para Deus, só um momento da semana, na hora do culto. Consagração, querido, é o que nos faz o tempo todo lembrar do compromisso que nós temos. Um irmão aqui da igreja me testemunhou alguns anos atrás, eu já não sei há quanto tempo ele está, mas alguns anos atrás ele me disse que já estava há 18 anos sem beber café. Quando ele disse isso, falei, o café te fazia mal? Ele falou, não, eu bebia muito café, eu gostava demais. Gostava tanto que eu cheguei a dizer que era uma das coisas que eu mais gostava na vida. E um dia eu falei, Deus quer saber, só para declarar o lugar que o Senhor tem de importância, de valor na minha vida, e para que toda vez que eu tiver vontade de beber café, eu não esqueça o lugar que é teu. Eu estou te consagrando isso. Eu não vou mais beber café. O que essa pessoa está fazendo, querido? Não é apenas algo que alguém possa olhar e dizer irracional. Ela está não apenas fazendo a declaração de amor, ela não está apenas abrindo mão de algo de valor na sua vida para dizer o lugar que Deus tem, mas ela mantém uma recordação. Existem coisas que nos fazem lembrar. Eu, por exemplo, de vez em quando olho para a minha mão esquerda e vejo, a aliança que eu carrego aqui, isso não é só uma advertência para os outros, é um lembrete para mim, de que alguém com quem eu estou comprometido, alguém a quem eu preciso me dedicar, que eu preciso me devotar. E eu quero que você entenda que a visão de consagração, ela também pode ser vista dentro dessa esfera, de um lembrete da dimensão de compromisso que a gente tem com Deus. Há vários exemplos bíblicos, eu queria te dar alguns. Lucas capítulo 2, verso 37. Lucas capítulo 2, verso 37. Fala de uma profetisa chamada Ana. O texto diz que ela era uma viúva de 84 anos, nessa ocasião. Mas o texto diz assim, essa não deixava o templo, mas adorava noite e dia em jejuns e orações. Sabe que ela passou a fazer isso só depois de velha? Se você ler o versículo 36, o anterior, diz assim, havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Azer, avançada em dias, que vivera com seu marido 7 anos, desde que se casara. Quantos anos? 7. No entanto, a Bíblia diz que ela ficou viúva. E depois de 7 anos de casamento com a viuvez, mesmo com o conselho da palavra de Deus, quando Paulo, escrevendo a Timóteo, diz as viúvas mais novas deveriam se casar novamente, ela toma uma decisão. É como se ela dissesse, aproveitei o tempo que durou, curti aquilo que eu tive, mas existe alguém a quem eu quero me devotar mais. E a palavra de Deus fala que ela não se apartava do templo noite e dia, com jejuns, com orações. Essa mulher não está fazendo a obrigação. Ela vai muito além para dizer, Deus, o Senhor vai ocupar um lugar muito mais profundo na minha vida. Estamos dando exemplos diversos, querido, não com o intuito de dizer, você tem que fazer esse ou fazer aquele. Mas nós precisamos perceber que a Bíblia destaca gente que teve esse tipo de conduta como o tipo de crente acima da média, como gente que merece, de fato, ser usada como modelo e referência para nós. A Bíblia fala a respeito de Daniel, lá no capítulo 1, no versículo 8, que Daniel resolveu firmemente no seu coração não se contaminar. A Bíblia diz que ele escolhe ter um tipo de conduta na Babilônia, ele olha para alguns alimentos e ele diz, eu prefiro abrir mão disso. Eu prefiro uma dieta diferenciada, eu prefiro uma dieta inferior a essa que vocês estão tendo. Por quê? Porque eu tenho um compromisso com Deus. Um Deus que eu quero honrar, um Deus que eu quero agradar. Você vai ver pessoas que na sua caminhada do dia a dia abriram mão de coisas aparentemente mais simples, outras talvez mais intensas. Mas sabe o que é interessante, querido? É a gente encontrar em Jesus, e para mim ele é o nosso maior referencial. Dá uma olhadinha comigo, Lucas capítulo 5. Verso 16. O texto diz assim, ele, porém, se retirava para lugares solitários e orava.
Impressionante, principalmente no Evangelho de Lucas, o que nós vemos a respeito da vida de oração de Jesus. Olha comigo, Lucas capítulo 6, verso 12. Naqueles dias retirou-se para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Deixa eu te fazer a pergunta. Qual foi a última vez que você abriu mão de dormir e virou a noite inteira orando a Deus? Sei de gente que vira a noite assistindo filme. Sei da moçada que vira a noite jogando videogame. Mas a minha pergunta é, qual foi a última vez que você virou a noite dizendo, eu abro mão do meu sono, porque tem algo que vale mais do que isso? Esses são exemplos que nós percebemos. É interessante que muitas vezes a gente quer ter e viver o que essas pessoas tinham da parte de Deus e viviam, mas a gente quer isso sem ter que fazer aquilo que eles faziam. A consagração, ela envolve não apenas o domínio próprio, a renúncia de gratificações da carne, mas eu creio que ela nos leva a um lugar de sensibilidade maior a Deus, a sua presença, ao reino espiritual, quando a gente decide dar o devido valor a quem Ele é, a sua presença e aquilo que é a vontade, o plano e o propósito dEle para as nossas vidas. Como consequência, e não necessariamente como a motivação, a gente pode destacar que a consagração, além de nos aproximar do Senhor, além de dar a Ele o devido lugar no nosso coração, além de ser o tempo de separação e santificação, além de ser essa declaração de devoção, de paixão do lugar que Ele tem e ocupa, além de ser uma maneira de expressarmos adoração com coisas que ofertamos, a gente também pode destacar que ela abre caminho para o sobrenatural. Fala para alguém ao seu lado, fala, consagração abre caminho para o sobrenatural. Então vamos falar, por exemplo, do jejum. O jejum não é uma obrigação, é uma expectativa de Deus para quem quer agradá-lo, mas não é uma obrigação. Então, eu repito, o crente que nunca jejuou na vida, ele não está necessariamente em pecado, nem desobediência. Agora, além de ser uma expectativa da parte de Deus que a gente faz, e só essa ideia de agradá-lo já seria suficiente, a palavra de Deus mostra que as pessoas que jejuam, mesmo não sendo obrigadas, entram num nível do sobrenatural que quem jejua nunca entra. Quando você lê a respeito dos discípulos que questionam Jesus por que não conseguiram expulsar o demônio de uma criança trazida pelo pai, Jesus olha para eles e diz, essa casta não sai, a não ser por meio de jejum. O que Jesus está dizendo? Vocês não têm obrigação, mas se vocês querem entrar num lugar mais intenso, num lugar mais profundo, se vocês querem resultados que pessoas que não jejuam nunca vão ter, então vocês precisam vir para o lado de cá. Porque isso, eu não diria, querido, que o jejum aumenta a sua autoridade. A autoridade que temos é a autoridade do nome de Jesus. No entanto, o jejum nos fará mais conscientes da autoridade que nós temos. O jejum nos colocará num lugar onde a gente pode funcionar de maneira desimpedida nela. Então, você pode levar em consideração que Deus diz lá em Josué, no capítulo 3, no verso 5. Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. O que Josué está dizendo da parte de Deus? Gente, para entrar naquilo que Deus quer fazer, a gente tem que se preparar. O caminho envolve separação, o caminho envolve consagração, o caminho envolve santificação. Porque pessoas que se consagram, elas vão entrar numa dimensão do sobrenatural, diferente daquelas que não se consagram. Nós não estamos falando de merecimento, querido, nós estamos falando de um lugar onde a sua sensibilidade, a sua capacidade de resposta e abertura para Deus muda por completo. Um outro exemplo bíblico. A palavra de Deus fala a respeito de Moisés. Ele passa 40 dias e 40 noites no monte, buscando a Deus. Em Deuteronômio 5:31, a gente lê o seguinte, Deus diz, tu porém, fica-te aqui comigo, e eu te direi todos os mandamentos, estatutos e juízos que tu lhes hás de ensinar, que cumpram na terra, que eu lhes darei para possuí-la. Deus está dizendo, se você ficar aqui comigo, você vai experimentar a revelação da minha palavra, da minha voz, de uma forma como você nunca experimentou. Irmãos, há coisas que obviamente
aqueles que se consagram vão experimentar numa dimensão que aqueles que não se consagram nunca vão experimentar. Além de Moisés, além do exemplo que a gente já deu sobre a ordem de Josué, nós vamos encontrando algumas coisas ao longo das Escrituras. Há várias menções a respeito da nação de Israel e de momentos onde Deus os chama para um lugar diferenciado. O texto diz assim, de Êxodo 19, eu vou ler agora, do 9 até o 11, disse o Senhor a Moisés, eis que virei a ti numa nuvem escura, para que o povo ouça quando eu falar contigo e para que também creiam sempre em ti. Porque Moisés tinha anunciado as palavras do seu povo ao Senhor. Diz também o Senhor a Moisés, vai ao povo, purifica-te hoje e amanhã, lavem eles as suas vestes, estejam prontos para o terceiro dia, porque no terceiro dia o Senhor, à vista de todo o povo, descerá sobre o monte Sinai. Deus diz, eu quero me revelar de uma forma como eles nunca viram. Eu quero que eles ouçam a minha voz de uma forma como nunca ouviram. Então, daqui para frente, 3 dias de consagração. 3 dias onde eles vão se separar. 3 dias onde eles vão lavar as suas vestes. 3 dias onde eles vão se purificar. O Senhor diz, faz isso hoje, faz amanhã, no terceiro, eles vão experimentar algo diferenciado. Mas, novamente, eu quero destacar algo que envolve Jesus, que é uma das coisas que mais chamam a minha atenção. Evangelho de Lucas, no capítulo 4, no versículo 1. A Bíblia diz assim, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito, o mesmo que o encheu, no deserto, durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo. Nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Essa expressão aqui, fome, querido, não é aquela vontade de comer que eu e você temos quando pulamos uma refeição. Alguns estudiosos acreditam que essa é a verdadeira fome, é aquela que mata. É quando esgotaram-se todas as reservas de gordura do organismo, da onde se tira energia enquanto nós estamos no jejum. E agora é o momento onde o tecido vai começar a se consumir. Ele chega no limite depois de 40 dias. Agora, o que é interessante é que Jesus acabou de ter uma experiência de ser cheio do Espírito. Pelo mesmo Espírito, ele foi guiado no deserto. É debaixo dessa liderança que ele entra num período de jejum. Outro dia um irmão falou para mim, eu não acredito que eu tenho que jejuar, me dá um motivo que eu tenho que jejuar. Falei, Jesus fez, você é melhor que ele? Falei, se Jesus, que era Jesus, jejuou, a pergunta com a resposta óbvia é, e nós? Mas sabe o que é interessante? A Bíblia diz que Jesus entra no deserto, cheio do Espírito. Mas olha como ele sai. Verso 14. A Bíblia diz, então Jesus regressou no poder do Espírito para a Galileia. Ele entra no tempo de consagração cheio. Mas a Bíblia diz que ele regressa no poder. E agora que o ministério vai romper, é agora que sinais e prodígios vão se manifestar. Irmão, deixa eu te dizer, a consagração, ela abre caminho para o sobrenatural. E basicamente o que eu quero te encorajar, se você não consegue encontrar nada na sua vida cristã, desde que você entregou sua vida a Jesus, decidiu seguir a Deus, que você classifica, eu posso dizer que isso foi consagração. É importante que você reveja isso. Porque Deus espera de mim e de você que a gente vá além da obrigação. Se você é alguém que diz, não, eu tenho momentos onde realmente eu tenho feito isso para Deus. Mas se você observar, faz muito tempo que não tem cheiro de consagração na minha vida, isso também é algo para que você repense. A gente tem entendido esses 21 dias como algo profético. Não é o tempo todo que você vai ver na Bíblia um jejum coletivo sendo proclamado para todo mundo. Ou eram momentos de uma necessidade muito grande, ou são momentos onde o Espírito Santo está nos incomodando e nos preparando para algo. Eu já dei o testemunho de um milagre, de uma intervenção de Deus que aconteceu por ocasião do nascimento de Israel, meu primogênito. Ele está vivo por um milagre, a declaração dos médicos. O que às vezes a gente não associa é que quando o parto estava se aproximando, um dia eu estava orando e o Espírito Santo falou comigo, jejua, porque uma grande batalha vai acontecer por ocasião desse parto.
entra no lugar de jejum e oração. Eu passei vários dias em jejum e oração, até ter aquele testemunho, a certeza da vitória. Quando a coisa aconteceu lá na frente, minha vitória já havia sido ganha e conquistada, antes mesmo do problema surgir. A consagração, querida, ela nos leva a um lugar do sobrenatural. Quem está entendendo, diga amém. Agora, há momentos onde Deus fala isso de uma forma muito clara. Há momentos onde Ele fala isso para um indivíduo. Há momentos onde Ele pode fazer isso coletivamente. Embora o que eu estou falando aqui você possa praticar ao longo de todo o ano, eu quero te pedir que você dê uma atenção especial nesse nosso período até 21 de fevereiro. Não, pastor, eu vou começar amanhã e vou pagar 5 dias a mais, já que eu não entrei antes. Isso é contigo. Até o dia 21, nós queremos, como igreja, estar mobilizado, dizendo, Senhor, nós queremos mais da Tua presença, nós queremos mais da Sua glória, nós queremos mais do mover do Espírito, porque até essas manifestações têm que ser geradas por meio de oração. A palavra de Deus diz, quando os apóstolos saíram da prisão, proibido de pregar no nome do Senhor, em Atos 4, a oração deles é, Senhor, dá que anunciemos a Tua palavra com toda ousadia, enquanto o Senhor estende a mão para operar curas, sinais, prodígios, milagres, em nome do Teu santo servo Jesus. Até os sinais que eles viviam eram gerados nesse lugar de busca. E nós precisamos entender, querido, a importância. Eu não sei você, mas eu estou sentindo falta de um nível muito maior. Não é só aquilo que a gente já possa ter tido, é aquele que nós ainda nem alcançamos. É aquele que Deus fica provocando, prometendo para a gente. Agora, como nós vamos chegar lá? Simplesmente só empurrando e levando a vida na barriga, como se Deus e o lugar das manifestações dele não fosse importante. Se não houver o nosso posicionamento, nós não vamos chegar lá. Mas a minha oração é que esse tempo de consagração também seja um tempo de remover empecilhos. E você olhar para a sua vida, e você dizer, tem coisas que precisam ser colocadas em ordem. Tem áreas nas quais eu preciso me arrepender, tem coisas que eu preciso me consertar, porque a consagração, querido, embora ela nos leve além da obrigação, ela tem que começar por colocar a obrigação em ordem. Que sejam dias onde a gente de fato se volte para o Senhor e tome uma decisão de dizer, eu vou além da normalidade. Eu vou fazer loucura para Deus como eu nunca fiz antes. Eu vou além da obrigação. Eu quero fazer para Deus as coisas porque eu quero, só para declarar o lugar de importância que Ele tem. Eu vou além da obediência. Eu vou sacrificar. Eu vou entregar, não porque eu tenho que fazer, não porque eu fui mandado. Eu vou fazer porque eu quero. Como Ana que diz, eu não tenho a obrigação de fazer isso, mas eu quero te oferecer um filho. E para que eu te ofereça esse filho, o Senhor precisa me dar. Deixa eu aproveitar o momento e te dizer algo. Eu tenho ouvido muita gente falar daquilo que gostaria de fazer num momento como esse da nossa reforma e não pode. Faz a oração de Ana. Deus, se o Senhor me entregar aquilo que eu não tenho, eu não posso, eu vou te honrar. Experimenta entrar nesse lugar. Nós tivemos um irmão que foi assim, além do normal, além de todo mundo, numa oferta aqui, para os fundos dessa reforma. Ele me mostrou o dia que ele escreveu no papel uma intenção pela fé. E que ele começou a orar a respeito daquilo. E como Deus fez um milagre para que ele pudesse ter aquilo. Eu e você precisamos entender que muitas vezes consagrar a Deus não é nem só oferecer o que a gente já tem. É dizer, Deus, eu quero ter mais para oferecer. Mas só essa disposição, querida, ela tem o poder de provocar algumas manifestações da parte de Deus na nossa vida. Então eu quero te encorajar. Que esses sejam dias onde você se posicione em Deus. Procure entender o que Deus quer. Procure fazer o tipo de jejum, não necessariamente que o outro está fazendo, mas que você também possa, querido, forçar um pouquinho. Talvez dizer, não, eu nunca passei esse limite, mas não é nem porque eu não posso, é só porque eu não quis. Talvez seja o caso de você se posicionar diante de Deus orando e dizer, Senhor, me dirija, que o teu Espírito me dirija como dirigiu Jesus. Agora eu quero te dizer algo, se nós entrarmos nesse lugar de consagração, os benefícios não é apenas o que de mais intenso da parte de Deus nós vamos colher, é o quanto nós vamos poder desfrutar mais de quem Ele é, e o quanto nós vamos ter esse sorriso de um Deus que quer que nós o agrademos. Eu uma vez falei para os meus filhos que nada do que eles fizerem de bom vai fazer com que eu os ame mais.
nem nada que eles fizerem de ruim vai fazer com que eu os ame menos. E uma vez uma conversa com Israel foi depois de uma nota ruim no boletim. E ele estava morrendo de medo, tremendo que nem vara verde na minha frente de mostrar o boletim. E eu precisei sentar e dizer, filho, deixa eu te dizer uma coisa. Essa questão que nós vamos tratar não envolve aceitação. Papai não te ama pela sua performance. Papai não te ama pelo seu desempenho. Papai te ama pelo que você é. Você é meu filho e acabou. Se você fizer algo bom, eu não vou te amar mais. Se fizer algo ruim, eu não vou te amar menos. Mas quando eu falei isso, você já me olhou com a cara, com ar de malandragem, tipo, então liberou geral? E eu percebo que alguns crentes são assim. Não é o que eu faço que vai fazer Deus me amar mais. É verdade, querido. Agora esquece o assunto de amar, que Ele ama a todos nós, incondicionalmente, igualmente. Se você quer agradar a Deus, a conversa é outra. Porque embora Ele nos ame igualmente, nem todos o agradamos da mesma forma. E há um lugar de preenchimento em qualquer relacionamento, não é só com Deus, onde aquela decisão de ir além vai nos colocar num lugar de comunhão, de satisfação, de realização e intimidade muito maior. Você pode dizer amém? Vamos ficar em pé, vamos orar. Eu gostaria que você aproveitasse esse momento, diante de tudo que você ouviu, para não apenas ponderar no seu coração aquilo que você ouviu, para não apenas levar em consideração, mas para que você, diante de Deus, possa dizer, Senhor, eu quero aquela aplicação personalizada. Eu quero que o Senhor me conduza a um lugar de atitudes, a um lugar de decisões corretas. Mas o mais importante é que a gente possa orar nesse momento e dizer, Senhor, que o nosso coração se deixe ser atraído pelo Senhor com paixão, como nunca antes. Eu acho interessante quando Deus faz a declaração sobre Jesus. Esse é meu filho amado em quem me comprazo. Essa palavra significa que me dá prazer, que me agrada. Eu não quero apenas saber que eu sou amado por Deus incondicionalmente. Eu quero imaginar Ele olhando do céu, sussurrando para mim. Esse é o meu gordinho em quem me comprazo, ou ex-gordinho. A frase já estava decorada. Imaginar, querido, que eu possa olhar para Ele e encontrar um sorriso. De alguém que diz que você tem ido além da obrigação e não se confinado a ela. Eu sei que você tem feito isso por amor, por respeito, por honra para comigo. Isso me agrada. É nesse lugar que eu quero viver, nesse lugar que Deus quer que você viva. Esse é o lugar onde nós precisamos entrar. Então, quando a gente fala de santificação, querido, não é apenas o esforço de fazer o que é necessário, é a disposição de ir até mesmo além. Coloca a sua vida diante de Deus. Esse é um momento onde talvez você possa dizer, Senhor, eu quero reconsagrar minha vida, eu quero viver para o Senhor de uma forma diferente. Eu não quero estar confinado nesse lugar de mediocridade, onde talvez você se sinta estacionado. Talvez seja a hora de dizer, eu quero mais do Senhor, mais daquilo que o Senhor tem, mais dessa comunhão, intimidade, mais das tuas intervenções. Mas ao mesmo tempo é importante que você reconheça a importância de se doar a Ele. Eu lembro de uma frase que eu ouvi na minha adolescência. Ela parecia a princípio chocar conceitos da graça, porque para alguns tinha a ideia de merecimento. Eu entendi depois que isso é uma lei de reciprocidade na Bíblia, na qual Deus se move. Mas eu lembro quando eu vi uma declaração da irmã Valnice Milhomens. Uma voz muito forte nos meus dias e produziu muito impacto na minha vida. Eu lembro de um dia onde ela disse, você nunca terá tudo de Deus, enquanto Deus não tiver tudo de você. Eu não quero ter só uma parte do que Ele tem à minha disposição. Eu quero tudo que Ele tem. Mas há uma lei de reciprocidade. Deus diz, eu honro aqueles que me honram.
mas os que me desprezam eu desprezarei. Chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Quando você entende a lei de reciprocidade, você entende que toda a sua doação, toda a sua consagração, toda a sua entrega, não necessariamente gera nenhum merecimento. A gente sabe que só tem o que tem da parte dele pela graça. Mas quando a gente entra nesse lugar de dedicação, a gente atrai uma outra dimensão da parte de Deus. Eu tenho visto uma mensagem sobre a graça que é quase que mais ou menos assim: viva da forma mais culachada que está tudo bem. Não é o que você faz mesmo. Quando a Bíblia nos ensina, querido, a dar o nosso melhor, a ter zelo pelo Senhor, a ter paixão, a ter dedicação, a ir além da obrigação. Essa é uma mensagem muito importante e necessária, não só para os nossos dias, para a vida cristã. E eu espero que isso entre no seu coração, não só na sua mente. Eu espero que isso seja algo que encontre em você resposta para Deus. Fala com Ele, se coloca diante de Deus, ora com você entender que deve orar. Embora eu pedi para você ficar em pé, faz isso quando você achar melhor, em pé, sentado, de joelho, no seu lugar. Se quiser, né, pode orar aqui à frente, lá no fundo. Nós vamos fazer isso de forma breve agora, porque ainda temos a ceia do Senhor. Eu não vou fazer nenhum tipo de apelo hoje. Mas é muito importante que você tenha esse posicionamento diante de Deus. Espírito Santo, vem sobre nós, abrindo os nossos olhos, trazendo entendimento da Tua palavra e produzindo também resposta ao Senhor, à Sua voz, ao Seu convite, ao Seu chamado. Nós queremos romper com um lugar onde talvez nos confinamos sem descobrir o terreno da consagração e do que agradar a Deus. Nós queremos romper. Fazer não porque isso parece ser uma nova imposição, mas pelo simples desejo de te agradar. Começa algo novo nas nossas vidas, através da devida resposta de entendimento ao que o Senhor está nos falando. Nós oramos em nome de Jesus. Que aquilo que ouvimos não seja roubado, não seja esquecido, não se perca ao voltarmos para casa e para a vida cotidiana. Pelo contrário, que seja alimentado pelo Senhor, preservado pelo Senhor em nós e que a semente frutifique para a glória do Teu nome. Para a glória do Teu nome. Desperta os nossos corações. Nós queremos viver nesse lugar de resposta. Desperta os nossos corações. Nós oramos em nome de Jesus.